Bom dia a todos. Bom dia. Espero que todos estejam bem. É uma alegria estar aqui mais um domingo com vocês, para a gente conversar sobre essa doutrina, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que seja uma conversa leve, suave, que cada um possa entender da sua forma, que toque os corações. A gente vai dar sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurado os puros de coração. Hoje a gente vai falar sobre o item 11, que seria escândalos. Para a gente começar, eu vou ler um trechinho do Evangelho, para a gente começar a refletir sobre a mensagem de Cristo. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, é dito: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam os escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então, para a gente refletir sobre a temática, a gente está inserido no mundo de provas e expiações, que ainda predominam os escândalos, aonde as escolhas das criaturas, dos seres, ainda estão atreladas às coisas materiais, às paixões, às conquistas, às vantagens, o sucesso. E por consequência, a gente acaba o quê? Se distanciando das leis divinas e gerando ainda dores e sofrimentos, de forma individual e coletiva. Mas antes da gente se aprofundar sobre o tema, vamos meditar no significado de escândalo, para a gente entender tanto no contexto atual, como no contexto que Jesus queria nos dizer. Escândalo. Hoje, a gente atrela a palavra escândalo como acontecimentos que geram repercussões, que geram alvoroços, ou uma pessoa chegar e gritando, tentando chamar a atenção. A gente atrela muito a isso. Mas será que escândalo, no sentido que Jesus queria nos dizer, é isso? Esse alvoroço, essa repercussão, com casos de figuras públicas ou políticas voltadas a situações financeiras ou a corrupções, atos sexuais. Será que seria isso mesmo? No termo do grego, escândalo, ele refere originalmente a armadilha, um obstáculo, um tropeço, uma pedra no caminho. Então, a partir desse significado, podemos voltar à fala de Cristo sobre o escândalo e começar uma interpretação sobre isso. Chegamos um pouco mais próximo do que ele queria nos dizer. Então, na hora que ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam os escândalos, mas ai daquele homem porque o escândalo vier. E mais em seguida ele fala: ora, se tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança fora de ti. Jesus, ele usava de metáfora para poder ensinar. Então, se hoje a gente olhar, a gente fala: nossa, é uma forma enérgica, né? Você pega um membro e arranca. Será que era isso mesmo? Ou era um sentido mais figurado da palavra, da gente cortar? Porque a gente não vai pegar uma seringa e cortar os membros, isso não existe. Mas o que ele queria nos mostrar com esse cortar, com esse arrancar de si? Será que eram os membros físicos ou eram as questões morais de dentro? Então, o que ele queria nos dizer era que tudo que nos prejudica, tudo que nos faz tropeçar, tudo que nos faz cair em uma armadilha, que a gente possa tirar da nossa vida. Que tudo aquilo que nos domina, as más tendências, que a gente possa tirar da nossa vida. Então, os escândalos, eles estão atrelados às más tendências. Os escândalos estão atrelados às nossas imperfeições, porque ainda estamos no caminhar. Chegaremos a espíritos puros, perfeitos, mas a nossa condição terrena ainda estamos vinculados às imperfeições, e os escândalos fazem parte.
da nossa vida. Então, muitas das vezes, fruto da nossa própria ignorância. Quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes. E a partir do nosso caminhar, da reencarnação, a gente começa a tirar esse véu que nos faz enxergar como somente material, como carne, sim como espíritos. Então vamos recorrer à questão 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Então, quando eu cometo um escândalo, ou seja, um tropeço, eu estou mais próximo ou me afasto das leis de Deus? Quando a espiritualidade ela vem nos responder, fica claro que o quê? O mal não é uma força criadora, mas é a ausência do bem. Muitas vezes fruto do quê? Da nossa ignorância, ainda sobre as leis divinas. Então a gente está muito ainda na infância do saber, do aprender. E é normal, é natural que estejamos ainda. Em Gênesis capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal, é reforçada essa ideia. Aonde Kardec fala que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Então uma coisa é a ausência do outro. Então quando eu estou no mal, no sentido de que ainda estou ignorante do saber, da consciência, eu estou na ausência do bem. E Kardec ele faz um exemplo para a gente começar a refletir. Então o que ele fala? Tomemos para comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir quem por lá se aventurasse? Que se faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, proibindo que prossiga os que por ali passem, devido ao perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso e vai além do ponto aonde se encontra e sai-se mal, quem ele pode se queixar, senão de si próprio? Então essa leitura, né, de Kardec é muito interessante. Quando a gente escolhe passar, eu tenho um aviso, o aviso é a vida, as leis divinas. Se você percorrer por esse caminho, você vai estar mais próximo da felicidade, você vai estar mais próximo do aprendizado. Mas muitas vezes o que fazemos? Não, eu quero seguir por esse, eu vou por esse caminho, e tem placas avisando. Qual que é esse aviso? A nossa consciência. Você estava indo por um caminho não em desacordo com as leis divinas. Mas o que eu quero? Eu quero continuar. Eu vou continuar. E está tudo bem. Porque a gente tem o livre-arbítrio para seguir o caminho que a gente escolhe. Porém, a gente tem que ter a consciência que todo caminho, que toda escolha vai nos levar para algum lugar. Ou a gente vai estar próximo do bem, que são as leis divinas, ou a gente vai estar próximo do mal, que é esse negar. Não, eu não quero. Então vamos seguir nesse caminho. Então assim somos livres para escolhermos como vamos agir, os caminhos que vamos percorrer, porém temos que entender que somos responsáveis pelas nossas escolhas e vamos colher tudo aquilo que plantamos. Ou seja, a lei da semeadura. Eu estou plantando um caminho mais tortuoso, eu vou colher situações que vão me causar o quê? Dor e sofrimento.
e a gente olha numa perspectiva de que isso é ruim. Quando a gente é vinculado muito com a matéria, tudo que nos faz sofrer, tudo que nos dói, a gente acha como algo ruim. Mas a gente vai esclarecendo aqui ao percorrer da nossa conversa que os escândalos, que os tropeços, que as armadilhas, que as pedras no caminho, elas são simplesmente para nos fazer aprender, enquanto seres imortais que somos. E eu vou fazer uma pergunta para vocês ficarem refletindo, para a gente refletir. Se todo o tempo estamos agindo em desacordo com as leis divinas, qual é o resultado? O que vocês acham? O que a gente vai colher se eu sigo um caminho em desacordo às leis divinas? E a resposta é dor e sofrimento. Por isso Jesus nos dizia: é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem vier. A justiça divina, ela é fundamentada na responsabilidade individual. E não é um castigo arbitrário, porque a gente ainda vem muito de um pensamento equivocado de que Deus está nos punindo, Deus está nos castigando. Não, a gente só está sorvendo aquilo que a gente plantou. Então não há castigo arbitrário, mas sim a colheita do que foi semeado. E muitas pessoas ainda dizem que questionam por que ainda existe dor, porque Deus ainda alguns sofrem e outros não. Será que é isso que Deus faz? Será que Deus ele cria um para sofrer, um ser para sofrer e outro não? Será que é essa a mesma ideia do ser? Se a gente recorrer à questão 13 do Livro dos Espíritos, os Espíritos discorrem sobre os atributos da divindade. Ou seja, Deus é imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Então, se a gente pegar essa resposta dos Espíritos, claro que ela é mais aprofundada, eu só trouxe os pontos para a gente ver os atributos da divindade. Deus não pune ninguém, Deus não gera dor em ninguém. Isso é fruto da nossa visão, que ainda é muito pequenina, que ainda é muito distorcida do que somos, do que para que viemos. Então, o auge, Deus ele nos mostra, na verdade, que cada um é responsável pela semeadura. E aí está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele está agindo a todo momento na nossa vida. E quem é o responsável por tudo? Somos nós. Quando a gente escolhe falar algo que pode ferir o outro, quando a gente escolhe seguir um caminho que já tem avisos que aquele caminho vai nos levar à dor e sofrimento. Kardec, no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura, no artigo 6º, ele fala: o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez na vida terrena. Então, quando a gente participa do escândalo, que é interligado às nossas perfeições, tanto a gente responde pelo mal que a gente fez, e a gente acredita que o mal é para o outro. Então, quando eu quero ganhar vantagem sobre alguém, eu acredito que eu estou sobre o outro, estou ferindo o outro.
E na verdade, o que é? Eu estou trazendo para mim esse sofrimento. O que eu acho que eu estou emitindo para o outro também vai vir para mim, como forma de aprendizado. Então, a gente vai responder tanto pelo mal que a gente causou, quanto para o bem que a gente poderia fazer. O quanto que a gente poderia ser bom para o outro. Isso também vai trazer consequências. Então, assim, o sofrimento, ele ainda é inerente às imperfeições dos seres. Pelas nossas escolhas e atos, sofremos consequências. Então, o sofrimento é consequência, ele não é a causa. Eu sofro porque eu estou fazendo algo que está em desacordo com as leis divinas. Então, que a gente possa estar atento às pequenas coisas, pois ninguém tropeça em uma montanha. Tem coisas que, com o passar do tempo, das encarnações, quando a gente vai voltando, a gente vai expandindo o nosso consciente. Então, a montanha grande, por exemplo, hoje a gente já enxerga de uma forma mais clara, depois de todo um passar, que matar, roubar, não é a melhor escolha. Então, uma montanha maior, eu estou percebendo isso de uma forma mais latente. Mas na onde que a gente tropeça? Nas pequenas pedras do caminho. A gente escorrega na pequenina pedra no caminho. Ou seja, a gente escorrega quando a gente não pensa para falar algo para alguém. A gente escorrega quando a gente acha que a gente é melhor do que o outro. A gente escorrega quando a gente pensa e age em desacordo com as leis divinas. A gente escorrega em pequenos detalhes. A gente não escorrega a gente não tropeça numa montanha, mas numa pedra. Então, que a gente possa analisar esses atos, analisar esse pensar, porque tudo começa no campo do pensamento. O pensamento, ele vai gerar sentimento, e o sentimento vai gerar uma ação. Então, aí que a gente vai causar prejuízo ou dano a mim e a outro. Então, a gente sabe que quando a gente reencarna, é a prova da justiça e da bondade divina. Porque quando a gente reencarna, a gente tem a possibilidade de corrigir a nossa rota, corrigir a nossa vida, aprender. A questão 167 do Livro dos Espíritos, ela deixa claro a finalidade da reencarnação. Qual que é a finalidade da reencarnação? É a expiação, trazendo um melhoramento da humanidade. Então, eu reencarno para corrigir, eu reencarno para aprender, eu reencarno para evoluir, eu reencarno para pegar aquele caminho que eu desviei, corrigi-lo. Eu reencarno para pegar aquele tropeço de uma outra existência e reparar. Essa é uma bênção divina, a reencarnação. É a prova da sua justiça e da sua bondade. Então, a expiação, ela é a consequência do ato cometido. Então, o que eu fiz, que eu imagino que eu fiz para o outro, primeiro eu fiz para mim. Então, eu vou aprender sentindo aquilo que eu causei no outro. Eu vou sentir na pele aquilo que eu causei para o outro. Um exemplo, de expiação. O escândalo da difamação. Aquele que utiliza a palavra ou a imprensa para destruir a reputação de alguém, criando um escândalo público baseado na mentira. A gente vê muito isso ainda hoje em dia. Muitas situações que, uma fake news, que hoje é muito dito uma fake news, isso se espalha e é um escândalo que corrói uma humanidade, as pessoas, o mundo, de uma forma assim que ela se espalha muito rápido. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está vendo, o que a gente está
compartilhando? O que eu estou propagando? Qual que é o escândalo que eu estou reproduzindo? E aí o que acontece? Na vida espiritual, esse espírito, ele vai sentir o peso do desprezo que semeou. Muitas vezes, numa nova reencarnação, ele pode nascer em uma posição em que, apesar de ser inocente, é alvo de perseguição e incompreensões, sentindo na pele a dor de não ter a sua verdade acreditada. É a justiça divina ensinando o valor da honra alheia. Então aquilo que eu falei, que eu causei dano a outrem, eu posso vir numa nova reencarnação e sentir aquilo. Porque o que a gente não sente, a gente acha que eu fiz aquilo, mas eu não senti nada. Então quando toca na gente, quando dói, a gente aprende. O que a gente precisa fazer? Sócrates falava sobre a peneira, que é a peneira da verdade, da bondade e da utilidade. Quando alguém vem me falar alguma coisa, isso é verdade? Já vou começar a pensar, isso é verdade? Nessa primeira pergunta, muitas situações a gente nem vai replicar, porque não é verdade. Então eu vou olhar se é verdade ou não. Segundo, isso é bom? O que está sendo dito vai fazer bem ao outro? Vai fazer bem para mim? Se eu parasse e pensasse nisso, eu não replicaria nada do que o outro falava, porque normalmente muitas das coisas não são verdade e não são boas para o outro. Porque a pessoa fala assim, mas só falei aquilo, eu não tinha intenção. Mas analisa primeiro, isso é verdade, isso é bom para o outro, isso é útil. Às vezes aquilo é verdade, às vezes aquilo é bom, mas qual é a utilidade daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou emitir? É útil? Normalmente não é útil. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai se calar diante de muitas situações e a gente vai deixar de propagar o escândalo. A gente vai deixar de se aproximar desse mal, da imperfeição. Muito dos momentos a gente deveria se calar, silenciar. Se eu não sei o que eu vou falar, se aquilo que eu vou falar vai fazer mal para o outro, eu vou me calar. Eu vou deixar aquilo que ai daquele que haja um escândalo. E por que eu vou participar disso? Porque às vezes não é eu que começo a falar alguma coisa, alguém vem me falar. Naquele grupinho de fofoca, alguém vem me comentar uma coisa sobre o outro. E aí, de vez eu entrar nisso, eu vou pensar e parar. Isso é verdade? Isso é bom? Isso é útil? E vou me afastar disso. Eu vou me afastar de tropeçar nessa pequena pedrinha, que é essa fala que pode fazer um mal ao outro e consequentemente vai fazer mal a mim. Então, um comentário maldoso, algo que não vai ter utilidade nenhuma, me calo, reflito, porque tudo que a gente emite volta. Todo dedo que eu aponto, ele diz mais sobre mim do que o outro. Ele mostra sobre mais as minhas imperfeições do que a do outro. Então que tenhamos essa consciência que a gente não precisa, de forma abrupta, arrancar os olhos para não poder enxergar, cortar as mãos para não poder agir. Que a gente pare de forma consciente, racional, que passe pelo crivo da razão aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu estou pensando e sentindo. E aí isso vai me aproximar da lei divina, vai me aproximar do amor de Deus.
vai me aproximar de enxergar que todos estamos numa caminhada, que todos somos irmãos. Quando a gente tiver essa consciência que todos somos irmãos, porque é fácil eu amar aquele que está do meu lado, é fácil eu amar aquele que me criou, é fácil eu amar aquele que está no meu convívio. Agora é fácil amar aquele que pisou no meu pé e doeu? Vocês acham que é fácil amar aquele que comete uma injustiça comigo? Porque a gente atrela muito amor a algo fácil, que é amar aquele que eu estou a par. Mas o amor que Cristo veio nos ensinar é esse de fraternal. Aí eu olhar para aquele que está ao meu lado e enxergar que o tropeço dele pode ser o meu tropeço também. Que a imperfeição que ele tem, eu posso ter e até pior. Mas quando eu olho ele como irmão, como uma fraternidade, como uno, a gente começa a se afastar desse mal, dos escândalos, porque eu não vou ter nem o que falar no outro. Porque a hora que eu tenho que pensar em falar de alguém, eu vou parar, não. Não tenho isso, não posso. Para quê? Qual a utilidade de eu falar dessa pessoa? Qual a utilidade de eu propagar essa informação? O que isso vai me levar? Então, o que a gente precisa ter é essa consciência. Consciência de que ainda a gente é imperfeito. Consciência de que ainda nos falta esse sentir. Consciência de que o progresso, ele está aí para isso. Mas não só o progresso da tecnologia, o progresso da ciência, que ela caminha assim junto, né, com o progresso, mas o progresso moral, o progresso quanto indivíduo, o progresso quanto ser espiritual que sou. Então, quando a gente começar a internalizar que ninguém veio aqui para pagar, que ninguém veio aqui para ser punido, que Deus não pune, mas que cada qual é responsável pela sua colheita, pela sua semeadura. Isso vai nos deixar o que? Mais leves. Porque eu não vou me ocupar em olhar o outro. Porque ainda a gente perde muito tempo da nossa existência olhando o outro. Falando assim, nossa, essa pessoa sempre está fazendo assim. E se a gente parar e começar a olhar interno, nossa, a gente não vai ter tempo para olhar o outro, para apontar o dedo e voltar para a gente. Então, no mundo de provas e expiações, a justiça atua como um freio ao egoísmo. Ela é um mecanismo que restabelece o equilíbrio após o escândalo. Sem o senso de justiça, o mal não seria identificado como tal, e a impunidade impediria o aprendizado do infrator. Assim, os escândalos têm uma utilidade pedagógica, uma utilidade de aprendizado. E uma hora, o escândalo vai deixar de ser necessário. Mas em qual momento isso vai acontecer? No momento em que o Espírito incorporar a lei divina na sua consciência. No momento em que a gente enxergar que estamos aqui para aprender, para evoluir, para amar, para ajudar. E porque em mundos superiores o amor impera. O escândalo ele vai o quê? Desaparecer. Porque não há mais inclinação para o mal. Quando a gente identificar que o amor ele constrói, que o amor ele é capaz de resignar o ser, que o amor é o laço que nos une, que o amor ele traz a fraternidade para nossas vidas, a gente vai entender qual é o nosso real objetivo,
quer estar aqui, aprender, evoluir, encontrar a felicidade e chegar à perfeição. A questão 876, Kardec pergunta: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça sobre a lei natural? Resposta: o Cristo vos diz: querer para os outros o que querei para vós mesmos. Então essa é uma máxima. Se todo ser colocasse em prática no seu coração aquilo que eu quero para mim, eu vou fazer para o outro. Quando eu olhar e falar assim, essa palavra que eu disse, se fizesse isso para mim, o que eu iria sentir? Esse olhar de julgamento, se tivessem comigo, o que eu iria sentir? O que eu espero do outro? Porque muitas vezes a gente espera de alguém e aí começa a decepção. Então que a gente não espere do outro, que a gente não espere que o outro faça por nós e que a gente use essa máxima para nós. Então o que eu quero que o outro faça para mim, eu vou fazer para o outro. Se eu quero alguém que me respeite, se eu quero alguém que fale uma palavra de amável, uma palavra de afago, de carinho, quem que tem que fazer? Eu. Começa de mim os atos. Então o que eu quero do outro, o que eu espero que ele me faça, eu preciso fazer primeiro. E aí que eu começo a criar esse reino de amor dentro de mim. E eu não preciso esperar que a gente, o mundo, ele está caminhando para uma regeneração, aonde os seres que estiverem aqui, eles vão estar mais próximos do equilíbrio, mais próximo desse sentimento de equilíbrio. Mas eu preciso esperar eu chegar a ser um ser puro, porque o reino do amor esteja em mim? Ou eu posso cultivar a caridade, a indulgência, a benevolência frente a uma injustiça? Cultivar em mim um estado de felicidade que será alcançado coletivamente no futuro. Mas eu não preciso esperar com que isso num futuro longínquo. Eu posso começar nos pequenos atos, nas pequenas escolhas, e olhar esse crivo da verdade, da bondade e da utilidade. Começar a analisar a mim e enxergar o porquê ainda estou cometendo esse escândalo, porque ainda estou tropeçando nessa pedra, porque ainda estou nessa armadilha. E enxergar primeiro a mim, o que me faz praticar ainda esses atos de desacordo com as leis divinas, essa autoanálise, esse exame de consciência, e ficar mais próximo desse reino do amor, sendo mais caridoso, sendo mais benevolente, sendo mais indulgente, praticando o perdão comigo e consequentemente com as faltas alheias. Vamos estar mais perto do amor de Cristo, que dizia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que possamos aprender a nos amar e que isso reflita no amor com o outro, com os nossos irmãos de caminhada. Que possamos perdoar os nossos equívocos. Que possamos entender que os escândalos ainda fazem parte de um processo. Ainda fazem parte do processo de aprendizado. Que possamos estar atentos às pedras nos caminhos, a quais auxiliam a nossa caminhada, tirando a culpa, tirando aquele peso, a angústia de carregar um peso de, nossa, eu cometi mais. Não, vamos pegar, vamos voltar, vamos recalcular a rota. Que a gente tira essa culpa que a gente carrega em várias existências, tirando essa mágoa do coração e aprendendo com os tropeços, aproveitando as oportunidades que são fornecidas pela divindade, seguindo assim mais conscientes das nossas responsabilidades, porém entendendo que ainda estamos na caminhada, que é um processo lento e gradual, que cada um vai conseguir identificar aquilo que precisa corrigir, melhorar e aprender, que pouco a pouco a gente vai aprender a viver de forma mais leve e suave,
Meu jugo é leve e suave. Que possamos entender essa mensagem e levar para o nosso dia a dia. Que seja leve e suave aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Que seja leve e suave a forma com que eu olho para o meu irmão. E para finalizar, vou deixar uma mensagem para vocês. Espero que tenhamos uma semana tranquila, que possamos refletir, que conversamos aqui, que possamos viver de uma forma mais leve e suave. Então, embora os tropeços da vida, os escândalos, possam ser dolorosos, lembremos que somos filhos de um Deus de todo amor e justiça. Cada esforço seu para vencer o egoísmo e o orgulho é uma luz que se acende no seu caminho. Não desanime perante as próprias imperfeições. A reencarnação é a prova da justiça e da bondade divina, oferecendo sempre novas oportunidades de reparação e de progresso. Sigamos como Jesus, buscando a paz que nasce da consciência tranquila e do dever cumprido. Pela atenção, gratidão.